Olá pessoal, Marcelo Drummond. Hoje eu vou falar sobre uma das ferramentas mais poderosas que o líder pode usar para poder alavancar os resultados da sua equipe. Estava vendo um vídeo aqui da pizzaria Dom Fiorentino, lá em São Paulo. Esse vídeo viralizou pela entrega de uma moto para o melhor motoboy deles, que durante um ano fez 6.000 entregas com zero taxa de reclamação, só faltou 3 vezes. E a reação dele é muito forte, e a reação das pessoas que estão ao redor também, reconhecendo, é muito autêntica. Isso me mostrou o seguinte: o líder ele precisa ter essa clareza de que uma premiação ela é uma ferramenta fantástica, poderosa para impactar, para trazer a equipe para o seu objetivo, para todo mundo caminhar em busca de dar o seu melhor, independente das capacidades e limitações de cada um. E muitas vezes o líder fica preso na questão institucional, né? Eu já vivi várias vezes situações em que eu não tinha recursos da empresa, recursos da instituição para poder oferecer um algo mais para minha equipe, em troca de um algo mais da equipe. Mas se você tiver criatividade, tiver um pouco mais de flexibilidade em algumas coisas, você consegue fazer. Veja bem, de repente você consegue premiar uma pessoa com sair um pouquinho mais cedo na sexta-feira, isso é fantástico. Folgas. Caixa de bombom é muito simples, mas dependendo do nível da equipe, dependendo do nível da sua operação, faz muito sentido. Então, no seu dia a dia, na sua operação, coloque isso no seu radar, a premiação. E eu estou falando para você, líder, não estou falando para o diretor, para o presidente da empresa, estou falando para você que de repente é o gerente, é o supervisor. Eu lembro da minha primeira sacada de premiação. Eu trabalhava numa loja e eram 2 supervisores e um gerente geral. Eu era o supervisor da tarde. E a minha meta era vencer a supervisora da manhã. E eu falava muito com a minha equipe. Nós estamos chegando aqui, todo dia está caindo tantas vendas na loja, nós temos que ser nós temos que pegar todas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, 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 que traçava a estratégia, e eu vou dar uma folga aí para o meu melhor vendedor da semana. Podia, não podia? Cara, eu arriscava. Então eu tirava as ideias e a gente colocava um padrão, claro que previamente combinado com a gerente geral, mas eu sempre tinha um algo a oferecer, um algo mais a oferecer para a minha equipe. Nem que seja um treinamento negociado com a equipe, nem que seja uma coisa inusitada. Ou de repente você consegue com seus fornecedores brindes, mas brindes realmente relevantes, né? Não é chaveirinho, caneta, brindes que fazem diferença para o funcionário. O funcionário adora brinde. O brinde tem um poder fantástico na sua força de vendas. Não é para você ficar atrapalhando, pisinhando a vida dele, não. Falar, não, isso é para o cliente. Pode ser para o cliente, se você tiver muito, mas de repente o funcionário faz tanta questão de ter uma mochila da empresa, um bottom, um estojo, que isso tem que ser usado por você para alavancar o resultado, sabe? Olha, tô com 2 mochilas aqui e elas vão ser para os 2 melhores vendedores da loja, batendo as metas com qualidade. Acabou, você vai ver que isso às vezes vale mais do que dinheiro. É engraçado, mas isso está intrínseco no ser humano. Então, trazer soluções para premiações, outra coisa muito fantástica que eu sempre coloquei nas minhas equipes, eram confraternizações. Veja bem, confraternizações, se puder ser no horário de trabalho, melhor ainda. O que acontece? Nós temos a pirâmide de Maslow. Isso é a gente estuda as necessidades do ser humano. Tem muita gente que fala que não existe e tal, que isso está batido, mas dependendo da sua operação, dependendo do nível das pessoas que você está, uma confraternização onde as pessoas têm um momento de olhar nos olhos, conversar, falar abertamente, livremente, sem estar sobre as regras, sem estar sobre o horário, sem ter uma pressão por algum tipo de resultado, você vai ter resultados bons com isso aí. Porque a socialização é uma das necessidades que a equipe tem e que muitas vezes isso fica delegado, não está no radar do gestor, não está no radar do líder. E aí tem outras premiações, de repente você conseguiu um orçamento, um budget
razoável, você consegue colocar uma hospedagem no Hotel Fazenda, coisas assim que isso aí brilha os olhos da equipe. Então, se você é líder, se você é gestor, seja um gestor que tenha controle do orçamento ou não, tenha opinião ou não, você tem como premiar a sua equipe, premiar sua força de atendimento, sua força de venda, sua força administrativa. Gente, o pessoal administrativo fica sempre em último no pensamento das empresas. Então, se você rege aí uma orquestra de pessoas no administrativo, no financeiro, nas compras, no RH, pense em premiar essa equipe. Pense em premiar, criar alguma forma de medir o resultado e que seja eleição, você tem como fazer uma coisa assim. Então, premie as equipes. E aí agora eu vou defender a bandeira da turma que carrega o piano sem ninguém ver. Que a força de vendas está lá nos holofotes, está todo mundo batendo palma para eles, mas o administrativo, nós temos aí RH, esse pessoal todo, isso aí carrega um piano imenso. São assim, desafios incríveis que eles passam para botar a empresa rodando certinha e tudo mais. Então, se você é gestor, é líder de setores administrativos, comece a pensar nessas táticas, nessas ferramentas que vão potencializar muito o resultado, o clima interno, sabe? Comemorar os aniversários, isso tudo parece comum demais. Tem empresa que isso aí já está no sangue, já está na veia, mas tem empresa que nunca passou pela cabeça, sabe? O aniversário de empresa, isso aí é uma coisa fantástica que poucas empresas, e as que fazem, arrebentam na retenção dos seus talentos, é comemorar o dia que esse cara está fazendo aniversário de estar ali dentro, sabe? Fez 5, 10 anos, 20. Cara, isso é muito raro hoje em dia e não tem que ver com uma acomodação. A acomodação seria se a empresa não buscasse resultado, mas se a empresa busca resultado e esse cara está ali com você, é porque ele tem um valor e ele tem que ser recompensado por isso. Não basta pensar que só o salário, só a comissão tá ok, só o benefício. Tem que dar um algo mais para o funcionário, sim, porque todo dia esse cara tá matando um leão para dar um algo mais para a empresa e muitas vezes a gente não tá vendo. Tá certo? Esse é o recado de hoje, premiação, foco na equipe. Esses caras precisam, esses caras merecem. Se você é um líder, está começando a sua carreira, essa é uma grande oportunidade de você colocar essa ferramenta no seu radar e diferenciar dos outros. Um grande abraço.